Queria agradecer também a presença de vocês, ao Marcelo Magalhães pelo convite. E eu vou procurar, na verdade, nesse tempo curto que a gente tem, levantar algumas questões que vêm sendo debatidas a respeito desse tema. Gente, é muito difícil querer apresentar soluções ou respostas no tempo, não só em função do tempo, em função da própria problemática do tema. Eu sou coordenador de um grupo, junto com a professora Tatiane Psitelli, eu sou coordenador de um grupo na Fundação Getúlio Vargas de estudos de tributação de novas tecnologias. E nesse grupo, a gente tem feito reuniões mensais em que a gente chama representantes da Fazenda Pública, da Secretaria das Finanças do município, da Receita Federal, das empresas de tecnologia, o pessoal da Microsoft, Google, vários, Facebook estão presentes nesses encontros. E eu vou tentar trazer para vocês aqui algumas das preocupações que essas empresas têm apresentado e quais são as posições que os representantes da Fazenda Estadual e do Fisco Municipal também têm sustentado. E, de leve, porque o Gustavo Haddad, que vai falar um pouco mais à tarde, que ele vai tocar em alguns pontos, vou apenas fazer algumas rápidas menções na parte federal. Gente, indiscutivelmente, nós estamos revivendo a disputa entre estados e municípios a respeito da tributação de determinadas operações. Uma disputa que começou lá atrás e que parecia ter sido pacificada com aquele julgamento 176, 266 do Supremo Tribunal Federal, que separou o software de prateleira do software por encomenda. Aquilo é de 98, e a gente imaginava que tivesse pacificado essa questão. Mas, no final das contas, com o desenvolvimento da tecnologia, isso não ficou pacificado. Depois eu vou entrar nos detalhes, mas o que eu quero já, antes de começar a entrar nos detalhes, é chamar a atenção para o seguinte. Primeiro, quais são as soluções que a gente está vislumbrando nesse grupo de estudos a respeito desse conflito entre estados e municípios? Claramente, mas está muito claro, que não haverá entendimento entre estados e municípios a respeito da matéria. Nós temos lá vários, Luciano Godoy representando a Secretaria da Fazenda, Alberto Macedo representando o município. Não existe entendimento. Um vai dizer que é mercadoria e tem que ser ICMS, o outro vai dizer que é serviço, e eles estão firmes nas posições e não está havendo diálogo, realmente, algum diálogo que a gente diga, poxa, olha, a coisa deve caminhar para um entendimento. Nada parece ser nesse sentido. A diretora de Techs da Microsoft, a Carolina Arcanjo, participa desse grupo da América Latina. Ela diz o seguinte, eu tenho que reportar aos Estados Unidos e eu digo para eles que eu não sei se eu tenho que pagar ISS ou ICMS. Eu não sei se eu tenho que pagar uma alíquota de 2 a 5 ou se eu tenho que pagar 18. E os americanos ficam lá completamente perplexos. Então, ela diz, poxa, será que vocês não conseguem se entender? Porque as empresas, daqui a pouco, vão levantar âncora. E elas vão aqui para o lado, vão aqui para a Argentina, vão para o Uruguai, vão para onde elas quiserem. É muito fácil fazer isso. O pessoal não está tendo a sensibilidade para o problema. Para as empresas, é fácil reagir. Elas se deslocam e elas conseguem remotamente atuar aqui no mercado brasileiro. Isso não é um problema para eles. Isso já foi dito pelos Estados Unidos várias vezes para várias dessas empresas. Não havendo, aí, curioso, só uma nota aqui, num desses eventos em que os representantes dos estados estavam brigando com os representantes dos municípios, brigando no bom sentido, mas havia realmente uma disputa ali, tinham alguns representantes da Receita Federal, que estavam só ouvindo. No final lá do embate, um deles, da Receita, diz o seguinte, é bom vocês se entenderem, porque senão a gente vai começar a pensar em exercer a competência residual da União. Aí a gente falou, só falta essa agora, a União entrar e querer também tributar isso. Quais são, então, as possibilidades que a gente tem visto? Entendimento a gente descartou, entre autoridades fiscais, municipais, autoridades municipais e estaduais, isso a gente não está contando. Uma primeira possibilidade que a gente tem visto é um tributo que efetivamente reúna ICMS e ISS. Só para comentar com vocês, eu acabei de receber uma mensagem do Eurico de Santi, que é professor também lá na escola, dizendo o seguinte, que já está super avançado um projeto que ele ajudou a desenvolver de um imposto sobre bens e serviços, e que eles já estão rascunhando uma emenda constitucional para
dar suporte a esse novo tributo. Né? A gente tem visto aí nas propostas de reforma tributária que está se pensando seriamente em terminar com essa tributação de IPI, ICMS, ISS e convertir tudo para um tributo só. O que o Eurico está falando aqui nessa mensagem é que isso está super adiantado e que eles já estariam, de fato, redigindo a emenda constitucional para dar suporte para esse novo tributo. Vamos ver, porque isso mexe com questões federativas muito complexas. Mas é uma possibilidade. Eu não considero uma possibilidade provável, mas é uma possibilidade. Um outro caminho que foi levantado por Marco Aurélio Greco e que a GV especialmente está prestando bastante atenção seria desenvolver uma espécie de um simples nacional mais focado especificamente nas operações digitais. Ou seja, uma tributação em que haveria uma arrecadação centralizada com a repartição das receitas entre estados, municípios e, eventualmente, a União. Isso parece interessante, teria que ter todo um arcabouço aí constitucional, inclusive, para prever essa tributação, mas tem despertado aí a simpatia. Os estados não descartam essa possibilidade, a gente tem visto nessas reuniões, né, um simples mesmo, e depois uma espécie de um simples, em que você reparte depois as receitas, e os municípios também parecem simpáticos a essa ideia. Então, é uma possível solução. Então, a gente teria um único tributo, como uma possibilidade, uma espécie de um simples nacional com a repartição das receitas, uma segunda possibilidade. Uma terceira possibilidade, que talvez seja mais provável que as anteriores, seria uma edição de lei complementar resolvendo questão de conflito de competência. O problema que tem sido levantado pelos representantes dos municípios, especialmente, é que, muitas vezes, essas leis complementares não têm sido devidamente observadas, elas têm sido sabotadas, seja por estados, seja por municípios. Então, a eficácia de uma lei complementar para tentar dirimir um conflito de competência tem sido relativizado. E, por último, o que eu considero talvez o mais provável, se não passar realmente uma proposta aqui de reforma tributária, seja o judiciário resolver esse assunto. O problema todo é que, e isso eu vou tratar nos slides um pouco mais adiante, é que, quando a gente olha as decisões judiciais a respeito do tema, a gente tem percebido que o judiciário está ficando para trás do andamento da tecnologia. Veja, saiu uma decisão sobre software de prateleira, mas, de repente, não precisa mais do suporte físico. Aí, de repente, vem uma decisão lá, ainda que não está resolvida, meio que em liminar, sobre o download. Pô, mas agora eu não preciso mais do download. Então, o judiciário está ficando muito para trás em relação à tecnologia, e as empresas estão alertando para isso. Não dá para contar com uma decisão judicial para resolver esse problema, porque, quando chegar lá no tribunal superior, mesmo que seja no caso de uma DIN, etc., a tecnologia já andou, o cenário já mudou, o contexto já não é mais o mesmo. Então, a gente está um pouco preocupado. Eu diria, de uma maneira geral, que talvez a melhor solução seja realmente essa sugerida pelo Marco Aurélio Greco, de você ter um modelo de arrecadação única centralizado com a repartição das receitas entre estados e municípios, e eles teriam que se entender para isso. Parece que eles têm alguma simpatia pelo projeto, manifestaram isso, pelo menos. Tá? Uma outra coisa que eu também vou acabar explorando um pouquinho mais à frente, e que também tem sido... Eu tenho uma certa dificuldade, isso é pessoal, em trabalhar com essa dicotomia que a gente vê normalmente nas discussões a respeito da tributação das operações digitais ou com bens e mercadorias digitais, seja a expressão que se queira usar. Se não é mercadoria, é serviço. Se não é serviço, é mercadoria. E por que não uma terceira hipótese? Por que eu não poderia dizer isso não é mercadoria, isso também não é serviço? Normalmente, quando se levanta essa questão, um argumento que frequentemente nos debates tem sido apresentado é: mas então você deixaria de tributar uma atividade altamente rentável que manifesta a capacidade contributiva? Não, não. A gente pode tributar, mas aí a gente talvez tenha que mudar um pouquinho o nosso arcabouço legal e reconhecer que existem certas operações que não estão se encaixando nos conceitos tradicionais de serviço e de mercadoria. E você fala, poxa, mas não. Veja, isso está acontecendo no cenário internacional. Recentemente, eu li um artigo de um professor americano que ganhou o título de melhor paper dos Estados Unidos em 2016,
em que ele diz o seguinte: a legislação americana não está sendo possível de aplicar para certas operações. Eles têm, basicamente, a legislação de serviços e de royalties. E ele diz, quando a gente testa a legislação de royalties para certas operações, a gente chega à conclusão que ela é inaplicável. Então, vamos para o serviço, a legislação de serviço. Também não aplica. E o que esse professor está dizendo é o seguinte: olha, legislador, está na hora de pensar numa nova legislação, porque essas aqui, tradicionais, que foram desenhadas especialmente num modelo de negócios diferente do mundo digital, não está dando certo. Quem tem alguma afinidade com o tema tributação internacional, que o Gustavo Haddad, inclusive, vai enfrentar melhor aqui mais para frente, sabe que, quando foi criado o BEPS, o Action One, o primeiro ato deles foi economia digital. Eles estão preocupados, porque as regras tradicionais de tributação internacional não estão se encaixando perfeitamente num modelo de negócio. Então, o que a gente faz? A gente adapta o modelo existente ou a gente cria um novo modelo. E, cada vez mais, tem aparecido artigos, autores, sustentando que a gente vai ter que pensar num modelo específico para a tributação dessas operações. Tá? Então, eu só estou levantando essa problematização porque a gente está, especialmente o pessoal das empresas, eles estão muito preocupados qual vai ser a solução para isso, porque não dá para você ligar para os Estados Unidos e dizer, olha, a gente não tem como precificar as coisas, a gente não sabe qual vai ser o nosso lucro, a gente não sabe qual vai ser o nosso resultado, porque a gente não sabe se vai pagar 2, 3, 5 ou vai pagar 18. Isso não faz sentido. Então, a gente está tentando dar um encaminhamento para essa questão nesse grupo. Tá? Agora, eu vou entrar em algumas questões pontuais, um pouquinho mais aqui no detalhe. Bom, como eu já havia adiantado, a gente tem esse modelo que parece, né, existe uma possibilidade, não vou dizer que parece, existe uma possibilidade que suma com um imposto sobre bens e serviços, ele teria essa sigla. Alguma coisa próxima do modelo americano. Não sei se isso funciona, tributar lá na ponta, tal, porque aqui tem uma sonegação pesada, etc., etc. Mas vamos ver como a coisa caminha. Como eu falei para vocês, tá? A jurisprudência não está acompanhando o passo. Eu aqui acho que todos já têm noção dessa questão, mas, só para frisar, a gente teve um primeiro momento em que, efetivamente, o software ele era transmitido por um suporte físico, e aí é importante, e essa é uma questão que eu retomo mais à frente, ele era transmitido em que sentido? Propriedade era transmitida, o direito de uso, era a cessão, era a licença, o que estava sendo efetivamente transmitido. Isso a gente fala depois com um pouco mais de detalhe. Mas era necessário um suporte físico. Essa situação fática acabou levando ao julgamento lá do STF, o famoso 176.626, em que se falou num software de prateleira e software por encomenda. Aqui eu só quero fazer um parênteses de um ponto que também eu vou tratar um pouco mais para frente, que é o seguinte. Eu digo, o software de prateleira ele seria equiparado a uma mercadoria porque tem um suporte físico. A gente sabe muito bem que software, por definição, é um bem intangível. Então, não é o suporte físico que efetivamente transforma o software numa mercadoria. Eu posso discutir, e esse tema está sendo agora aventado na DIN 1945, lá contra a lei do Mato Grosso. Eu posso dizer o seguinte, a mercadoria não precisa ser necessariamente tangível. Essa é uma discussão. Eu posso afirmar isso, e está sendo afirmado. Não estou dizendo que está certa essa visão. Mas eu estou dizendo, talvez eu possa reconhecer como mercadoria algo que seja intangível, desde que esteja direcionado, destinado ao comércio, talvez. Tá? Mas o fato é o seguinte, certamente não era o CD ou o DVD que transformava o software numa mercadoria. Então, aqui já começa uma coisa estranha nesse julgamento. 2, não tem circulação no sentido de transferência de propriedade. Qualquer pessoa que lida com software sabe disso. A não ser que você adquira mesmo por cessão, com a transmissão do código-fonte e toda a documentação do software, o que existe é uma licença, que pode até ser perpétua se você baixar na sua máquina. Mas, a princípio, não tem circulação e o DVD ou o CD não transformaria o software numa mercadoria por ser um bem tangível. Tá? E outra discussão, que também essa parece que o pessoal fechou um pouco os olhos nessa decisão do Supremo, quando ele fala que o software por encomenda deveria ser tributado pelo serviço. Ok, vamos entender um pouco isso. Eu contrato uma empresa para me desenvolver um software específico segundo as minhas necessidades. Perfeito. Agora eu preciso ver como é que vai ser o modelo de contrato.
Esse modelo de contrato diz que eu, que sou o encomendante, recebo a propriedade do software, ou seja, a pessoa que desenvolveu o software me entrega a total e restrita propriedade do software, ou ele mantém essa propriedade consigo. Tem uma história muito curiosa que eu li até recentemente, eu já conhecia mais ou menos, mas agora eu vi um pouco mais os detalhes. A história da Microsoft e o Bill Gates é exatamente essa. A IBM precisava de um sistema operacional, ela foi bater nas portas do Bill Gates, que era considerado já cedo um prodígio na programação, e disseram, a gente precisa de um software para rodar PCs. E o Bill Gates disse, eu não tenho, eu não sei, eu não tenho esse produto que vocês estão querendo. A Microsoft, a IBM rodou um pouquinho, tentou encontrar alguém que tivesse, ninguém tinha, eles voltaram para o Bill Gates, falaram, mas a gente precisa desse sistema. E o Bill Gates disse, então deixa comigo que eu vou desenvolver. Ele não começou do zero, ele saiu à procura de alguém que já tivesse. Quando ele encontrou um sujeito que tinha as bases, que era a interface gráfica do Windows, ele disse, eu compro de você por $75 mil, a propriedade é minha. Claramente, aqui tinha uma cessão. O Bill Gates adquiriu e se tornou totalmente proprietário. Na hora que ele foi negociar com a IBM, e aí dizem, foi o grande lance de gênio dele, não é que ele chegou para a IBM e falou, ó, eu te vendo esse sistema por $30 milhões e fico milionário. Ele percebeu o potencial do negócio. E ele disse, eu licencio para vocês usarem nas máquinas IBM, mas o software vai ser meu. Veja, a IBM contratou Bill Gates para desenvolver um software. Ele desenvolveu e, na negociação, ficou acertado que ele se manteria como proprietário, inclusive com direito para licenciar para outras empresas. Então, esse é um ponto importante que ficou um pouco relegado nessa discussão. Quando eu compro ou encomendo um software, faço lá o software por encomenda, eu preciso entender os termos contratuais. A transferência da propriedade vai ser plena para a pessoa que encomendou? Bom, se for isso o caso, aí eu vou ter que ter um enquadramento específico para fins, por exemplo, de SS, que é o item 1.04 da lista anexa. Desenvolvimento, tá, de programa não é licença. A gente não pode enquadrar esse modelo no item 105. Nessa situação em que ele fez um software para mim e me transferiu a propriedade desse software, claramente eu tenho serviço prestado, não tem dúvidas disso. E isso cabe, tem item específico lá, 1.04, que se encaixa perfeitamente. Mas o problema é quando, na contratação, o fornecedor, aquele que desenvolveu o software, ele se reserva para si a propriedade. Ou seja, ele desenvolve, sob minha encomenda, eu pedi, ele desenvolveu. Mas, na negociação, ele faz que nem o Bill Gates. Ele diz, eu não vou te transferir a propriedade. Eu te licencio e você vai me pagando conforme for usando. Aí eu preciso entender se isso é serviço. Porque, veja, se eu disser, mas ele não desenvolveu um software, isso não é serviço, você acabou de falar na outra situação que era, eu vou dizer, sim, item 1.04 e incide uma vez só. O problema é que essa situação tem sido enquadrada no ponto 105, de licença. Então, está sendo exigido o ISS cada vez que eu pago, digamos, mensalmente, a remuneração por essa licença do uso do software. Veja, eu tenho uma certa dificuldade, e uma parcela da doutrina tem levantado essa questão, dizer, calma, mas licença seria serviço? Seria mesmo serviço? O cara fez o software, isso é serviço, eu não tenho dúvidas, mas ele está me cobrando pela licença, ele não está me cobrando pelo esforço dele de ter desenvolvido o software, numa única tacada, como ele faria se ele me transferisse a propriedade. Então, eu tenho um pouco dessa dificuldade, e eu acho que está sendo muito aceita a ideia de que aquilo que não é mercadoria é serviço. O que não é tangível é serviço. Mas, calma, por que a licença é exatamente... Eu não estou nem querendo entrar muito naquele detalhe da súmula 31, súmula vinculante 31 do Supremo, que fala sobre locação, que não poderia ser tributada pelo ISS, mas sem retomar a discussão se é obrigação de fazer, se é utilidade, resultado, não é esse o ponto, mas a gente tem que ver se realmente é serviço aquela situação, tá? E talvez isso demande uma adaptação do modelo. O primeiro autor que eu encontrei que tocou nessa questão foi o Marco Aurélio Greco, estou repetindo ele hoje pela segunda vez, não tenho nada, não estou fazendo propaganda dele, mas
ele escreveu um livro muito interessante em 2005, chama Internet e Direito. Nesse livro, ele levanta essa questão. Ele diz o seguinte: muitas das operações que hoje são digitalizadas, você vai repetir diversas vezes essa operação, porque está digitalizado. A questão é saber se cada vez que você repetir essa operação, você tem que pagar ISS. A conclusão que ele chega é que haveria necessidade de uma alteração do modelo constitucional. Tá? Então, com relação a essa primeira fase e essa separação entre software de prateleira e software por encomenda, eu estou fazendo essas ponderações. Para mim, esse software de prateleira não faz sentido, essa figura. O software é intangível. O fato de ele estar num meio físico, num suporte físico, não torna ele um bem tangível. O que eu posso, repito, é discutir se mercadoria precisaria realmente ser tangível. Essa é outra questão que a gente retoma na segunda fase da tecnologia. E também não aceito muito facilmente, precisaria, eu acho que ser melhor refletida essa ideia, de que a licença enquadrada no item 1.05 da lista de serviços seria serviço. Eu preciso entender a operação do software por encomenda um pouco melhor, os termos contratuais, etc. Muito bom. A tecnologia vai para frente. A gente tem essa segunda fase, em que o software agora você baixa por download. Não tem mais o suporte físico. Aí, essa discussão vem com muita força. Se haveria realmente necessidade de eu ter um suporte físico para considerar o software uma mercadoria. Seria realmente necessário? Então, você vai ter pessoas que entendem, como Alberto Macedo, que representa os municípios. Ele vai dizer: a tangibilidade é o critério determinante para você dizer que aquele bem é mercadoria. Ponto. Sem tangibilidade, não é mercadoria. E aí ele desenvolve um raciocínio com o qual eu tenho uma certa reserva, que é, bom, e se não é mercadoria, é serviço. Opa, não, talvez esteja numa zona que não é nem mercadoria nem serviço. Mas, ok, eu não vou aqui ser enfático. Isso vai do gosto do freguês. Tem gente que acha que precisa ser tangível. Tem gente que acha que não precisa. Repito, Alberto Macedo acha que é. Claro, ele está representando os municípios, a gente não pode esquecer. Luiz Eduardo Chueri, por exemplo, sustenta que não precisaria ser tangível. Bastaria ter a destinação comercial de transmissão, da circulação, da propriedade, etc., que, por si só, isso seria suficiente para a caracterização da mercadoria. Quando a gente olhar a DIN 1945, que está pendente ainda de julgamento, e quando a gente olha a volta do Nelson Jobim, do Eros Grau, do Gilmar Mendes, parece que está tendo essa percepção de que não seria realmente indispensável, imprescindível, a tangibilidade para que você enquadrar um determinado bem como mercadoria. Tem um ponto, como eu disse, vai do gosto do freguês, mas tem um ponto interessante na argumentação do Alberto Macedo a respeito desse aspecto. Ele diz o seguinte: o Eros Grau, por exemplo, que vem, enquanto era ministro, ele sustentava que o texto deveria ser interpretado segundo o contexto, a realidade fática, tal. O que o Alberto Macedo diz o seguinte: você quer dar uma nova interpretação para o conceito de mercadoria, diferente daquela que está na Constituição, que, quando foi feita a Constituição, mercadoria era tangível, isso a gente não tem muita dúvida. Naquele momento, se pensou em mercadoria como bem tangível. A gente precisa estar preso naquele modelo? Não, eu acho até que pode evoluir. O próprio Alberto Macedo fala: não, podemos evoluir. Podemos dar agora um sentido diferente para a mercadoria, desde que essa nova interpretação não invada a competência constitucionalmente definida para os outros entes da federação. Então, o que ele está querendo dizer? Muito bom você querer falar que mercadoria pode ser um bem intangível. Não estou reclamando disso, não tem problema. Mas eu não aceito que essa nova interpretação leve a uma tributação daquilo que seria de competência, argumentação dele, dos municípios. Aí não pode. E, gente, esse argumento, de fato, tem algum sentido. A questão é saber se a premissa da qual ele está partindo está certa, se realmente o espaço era dos municípios. Porque, como eu disse, é essa dualidade que, às vezes, leva a gente a erro. Se não é mercadoria, é serviço. Se não é tangível, é serviço. Calma.
O que o Alberto Macedo, esse argumento que ele está usando, de fato, uma nova interpretação não poderia provocar a invasão do espaço constitucional de outro ente da federação. Eu estou de pleno acordo. A questão é saber se esse espaço era realmente dos municípios ou era uma zona cinzenta que não tinha dono. Eu, particularmente, acho que era uma zona cinzenta que não tinha dono. Quer interpretar a mercadoria no sentido de bem intangível? Vá lá. Mas isso não leva à invasão de competência dos municípios, na minha opinião. E também acho que não se aperfeiçoa, especialmente a questão da circulação. Não existe transferência de propriedade. Ainda que você queira aceitar o software, a mercadoria como um bem intangível, não tem circulação nas operações com software, como regra, a não ser que haja caso de cessão. E aí a gente vai pensar em um outro contexto. Tá? Na licença, certamente, isso não há. E aqui, a terceira fase, que é a que a gente está vivenciando e que já deixou o judiciário para trás. Agora, eu não preciso nem mais fazer o download. Então, eu tenho o cloud computing, quer dizer, atributa as operações em nuvem. Alguém me dá toda a infraestrutura, desde infraestrutura, plataforma e software como serviço, o tal do SaaS. Eu simplesmente acesso, através da internet, essa infraestrutura. Lá, eu tenho disponibilizado por um período de tempo, e essa é uma novidade, por um período de tempo, ou pelo número de uso, eu tenho que remunerar. Outro dia, comprei, eu nunca me dei muito bem com Mac, mas eu comprei lá um laptopzinho deles, levinho, achei legal, só que não rodava o Word, o Office. Né? Aí eu fui comprar na própria Apple o Office, e é o Office 365. Gente, eu sou péssimo para tecnologia, embora eu goste de estudar a parte tributária, mas a tecnologia em si eu não sou bom. E aí, quando eu abri a caixinha, eu falei, cadê o software? Aí começa, né? Me enganaram, abre a caixa. Tal. Aí você vê lá um papelzinho, o Mequetrefe, e que você basicamente acessa o site, dá aquela senha, e você, na verdade, até tem a opção de baixar na sua máquina para ficar offline. Mas é por um prazo. É por um prazo. Fim desse prazo, acabou. Então, eu tenho uma dificuldade tremenda se alguém me disser que isso tem que ser tributado pelo ICMS, porque eu não sou dono, não teve circular. Aquilo está, inclusive, na legislação 9609, não é isso, de 98, que é a lei do software, que é um campo específico da lei de propriedade intelectual. Ou seja, tem uma legislação específica a isso. Essas operações se dão sob licença, isso está expresso no artigo 9º da lei que eu me referi. Então, não existe qualquer tipo de modelo de transferência. Eu não estou nem discutindo se é tangível ou intangível. Eu acho que essa discussão ela é secundária. A principal por que ICMS? Por que me tributar pelo ICMS nessa operação? Tá? O fato é o seguinte, que a gente ainda está aguardando aquela decisão lá contra a lei do Mato Grosso, a ADIM. Só para também uma curiosidade, logo que, uns 2, 3 anos depois que tinha surgido a lei lá do Mato Grosso, a gente foi contratado pela Sony. Qual era a preocupação da Sony? Muitos joguinhos, né, do PlayStation, eles queriam que os usuários baixassem pela internet. Ou seja, eles não venderiam mais alguns dos jogos pelo meio digital, pela mídia, pelo CD-ROM, etc. Eles queriam que os usuários fizessem isso através de download. E a pergunta deles era, e agora, o que acontece se os nossos usuários do PlayStation, dos joguinhos, baixarem isso pela internet? Vai ter ICMS? Até agora eles estão tentando entender se vai ter ICMS ou não. Vai ter que esperar o Supremo resolver essa história. Tá? Mas, de novo, eu acho uma discussão bem complicada que merece, no mínimo, bastante reflexão. E a fase já passou. Né? Agora, com a nuvem, eu já não tenho mais o download, eu já não tenho mais... e a legislação está tentando correr atrás disso, não o judiciário ficou para trás, a legislação está correndo, e a gente avança para ela. A gente não está perfeitamente alinhado na ordem cronológica, mas eu vou citar algumas movimentações de base legal que, de certa forma, vão afetar isso que a gente está falando. Primeiro, a Lei Complementar 157. Ela não é a primeira. Antes disso, os estados já tinham o Convênio 181, de 2015. Como eu falei, não é uma cronologia perfeita. Mas aqui, essa Lei Complementar, ela vai afetar especificamente o ISS, e tem 2 pontos que chamam bastante atenção. O primeiro é no caso de operadoras de cartão de crédito, planos de saúde, empresas de leasing, terem que recolher o ISS no local do estabelecimento, no município onde está o tomador. Tá? Aí você fala, mas isso
na verdade, isso é um movimento que está se desenhando internacionalmente. É estabelecer a fonte de pagamento como um elemento de conexão para tributar essas operações digitais. A gente tem que estar muito atento a isso. Porque o que acontece é o seguinte, eu não sei mais onde está o usuário, eu não sei mais como a operação aconteceu, onde está o fornecedor, eu não sei onde está o servidor, e não adianta querer tentar descobrir isso. É muito difícil. Então, o que eu faço? Eu chego e digo, pelo menos, se eu monitorar as operadoras de cartão de crédito, eu consigo saber de onde o dinheiro está saindo para remunerar uma certa operação, por exemplo, de um download, de um jogo, um software. E eu posso colocá-los como responsável. Esse movimento não é novo. É bom só alinhar uma coisa. A gente trabalhou numa dessas reuniões nesse grupo com criptomoeda. E o pessoal falou, bom, se o problema é monitorar as empresas de cartão de crédito para estabelecer tributação, a gente usa criptomoeda. Então, assim, eu não sei para onde a coisa vai. E aí teve até uma advogada presente que fez uma apresentação. Ela trabalhou com um cliente estrangeiro e, na hora do pagamento, o cliente falou, o que você quer? Que eu te pague em dinheiro na conta, deposite, faça uma transferência, ou você quer criptomoeda? Né? E ela usou Bitcoin. Ela falou, me dá Bitcoin, eu quero ver a experiência do Bitcoin. Ela estava com o Bitcoin, ela falou, eu poderia fazer qualquer pagamento. Eu poderia baixar um software e fazer o pagamento com o Bitcoin. Então, assim, a gente percebe que tudo tem o seu calcanhar de Aquiles. Você vai monitorar as operadoras de cartão de crédito, ok, tem, e veja, o Bitcoin é uma. A gente tem, literalmente, hoje, centenas de criptomoedas que o usuário pode usar. E a gente, como é que vai fiscalizar isso? Banco Central? Duvido. Tá? Então, esse é um problema. Essa lei mexeu num ponto sensível. Essa lei também, aí eu acho que o German vai tocar mais nesse assunto, ela também vai mexer com o item 1.09, né, de disponibilização de conteúdo, de áudio, vídeo, etc., que vai dar a base para uma tributação do streaming lá na frente. Atenção para essa legislação, ela também está afetando, é um movimento claramente coordenado pelos municípios, embora seja uma lei complementar. Tá? Então, isso aqui eu já falei, o German depois avança. Aqui vem o parecer normativo. Aqui é onde começa uma certa guerra. Tá? Aqui é onde começa uma certa guerra, que, na verdade, já tinha sido provocada antes pelo convênio ICMS 181, que avocou para os estados o direito de tributar o download. Os municípios não estão se conformando com isso, porque, como eu disse, está clara a visão dos municípios. O que não é tangível é serviço e tem que ser tributado pelo ISS. É uma dicotomia pura. Então, veio o parecer normativo falando sobre a incidência do ISS, sobre licenciamento de software adquirido por download ou instalado em servidor externo. Aqui está muito claro. Tá? Não interessa se é um download, não interessa se é software as a service, o fato é a tributação tem que se dar pelo ISS. O enquadramento nos itens 1.03, 1.05 e 1.07. Na verdade, aqui uma atenção de ordem prática, que a gente tem que ter como advogado e como funcionário de empresa, que é a seguinte, essa legislação, ela possibilita, ela abre a possibilidade de o contrato ser desmembrado. Então, você está recolhendo todo o ISS pelo item 1.05, alíquota de 2%, mas existem atividades acessórias que poderão ser desmembradas do contrato e reenquadradas nos itens 103 ou 107, cujas alíquotas são de 5% e 3%, respectivamente. E aí, autuação para a empresa. A gente acabou de ter um cliente autuado com isso, não exatamente nessa base legal, mas num caso muito claro. A autoridade fiscal municipal, o fiscal chegou, olhou o contrato, falou, mas vocês estão tributando tudo a uma alíquota de 2%, mas tem muitas outras atividades aqui que não são exatamente de licenciamento. Aqui, ó, o fiscal fatiou o contrato. E aí a gente falou, tá, e o valor? Qual a base de cálculo? Arbitra. Arbitrou. Falou, ó, no valor total, isso tanto, isso tanto. Agora a gente está brigando. Tá? Quer dizer, só que a empresa tomou uma paulada. A gente tem pedido para os nossos clientes que mexem com contratos de tecnologia para tomar muito cuidado e não querer jogar tudo no item 1.05, porque essa lei complementar ela está expressa no sentido de que poderá haver o reenquadramento de atividades acessórias ligadas ao licenciamento, tá? Que é 2%. Então, você pode ter, além de uma alíquota maior, o arbitramento, que você não sabe o que vai acontecer, e multa. Tá? Então, isso, para a empresa, é um problema. É bom sempre ficar de olho nisso aí.
E aqui também, nesse parecer normativo, há uma certa guerra declarada para os Estados. Tá? Aqui ficou clara a posição. O enquadramento tratado no artigo 1º, lembrando que esse parecer normativo é do município de São Paulo, né? Independe do software ter sido programado ou adaptado para atender às necessidades, ou ser padronizado. Aqui, um problema. O problema é o seguinte, é que, tradicionalmente, vamos dizer, pelo menos a partir de 98, o entendimento é que software padronizado caberia a tributação aos estados, como software de prateleira. Ah, mas se é tangível ou intangível, essa é uma discussão que lá, aquela DIN 1945 vai ter que resolver. Mas o fato é o seguinte, aqui o município claramente falou, mesmo sendo padronizado, eu quero o ISS. Algo que sempre os estados reservaram para si. Disseram, olha, se é padronizado, sendo tangível ou intangível, estando num suporte físico ou não, é dos estados. Aqui o município vem e fala, ISS. E aqui, claro, os municípios vão ter que, as empresas estabelecidas em São Paulo vão ter que tomar bastante cuidado, porque existe um risco de bitributação efetivo aqui. Os estados claramente não vão ceder, a gente está vendo isso, os municípios idem. Tá? Bom, aqui, essa legislação primeira, aqui os decretos, tá, que mexem um pouquinho na base de cálculo, no caso do software, se é o valor da operação, se é o valor da base. Isso eu não vou entrar nesse assunto, porque, de fato, o nosso tempo é curto, está aqui, depois esse material vai ser disponibilizado para vocês. Aqui eu tenho o convênio ICMS 185, que também aqui é um ponto, tá, em que os estados deixam claro que, no caso de software padronizado, o download dele poderia ser tributado pelo ICMS. Essa movimentação parece que gerou a reação dos municípios, especificamente daqui de São Paulo, no parecer normativo número 1. Tá? Os municípios não estão aceitando essa posição dos estados aqui, que, inclusive, depois mexeram na alíquota efetiva do ICMS, para claramente concorrer com os municípios, tá? Aí na conquista da opinião pública em geral. Tá? Avançando, decisão normativa CAT, aqui, parte estadual. De novo, operações envolvendo software as a service estariam sujeitas ao ICMS, desde que sejam softwares padronizados. Isso os estados estão deixando claro. Eles estão seguindo muito a linha do julgamento do Supremo 176, lá 626. Se efetivamente for padronizado, os estados estão dizendo ICMS, e o que for por encomenda é dos municípios. Os municípios de São Paulo, prestem atenção, já deu um passo um pouco mais agressivo. Ele disse, não me interessa se é por encomenda, não me interessa se é de prateleira, tem que pagar ISS. Então, e qual é o problema daquele parecer normativo que eu acabei passando? Uma preocupação, e a gente está apertando muito o pessoal da prefeitura para eles se posicionarem. Vocês vão aplicar com efeito retroativo isso? Porque o parecer normativo ele tinha a ideia de uniformizar a aplicação da legislação por parte das autoridades fiscais. Isso está muito claro na introdução desse parecer normativo. Agora, se eles fizerem uma abordagem retrospectiva para trás, olhar para trás, as operações que já aconteceram com software de prateleira, eventualmente eles podem querer tributar. E as empresas de tecnologia estão preocupadíssimas, elas estão pedindo para os municípios se posicionarem, São Paulo especificamente, se posicionar a respeito. O que vocês vão fazer com esse parecer normativo? Porque, teoricamente, a Karen Jureidini, que veio aqui já fazer uma apresentação, ela participa com a gente desse grupo, e ela falou, gente, prestem atenção nisso. Os municípios precisam dizer o que eles pretendem fazer, o município de São Paulo, desculpem, o que ele pretende fazer com esse parecer normativo. Se é daqui para frente, se é para trás. E as empresas estão... E aí, só também um parênteses, numa dessas reuniões, o Nelson Trombini, que é da Secretaria da Fazenda, ele disse o seguinte, bom, se as empresas são tão honestas, se elas querem pagar direitinho, como elas vêm falando, por que não faz a consignação em pagamento do ICMS? Ali, todo mundo olhou e falou, mas por quê? Você pega 18% da tua receita e joga lá numa conta, fica parado aquele dinheiro? Quer dizer, é a falta de noção do cara falar um negócio desse. Não foi mais convidado. Ele é meu amigo. Eu falei, Nelson, não pode. Não pode falar um negócio desse para a gente, empresa. Sabe, faz consignação de 18%. Não dá. Isso assim, é descartável. As empresas, a gente não vai entrar num procedimento como esse, de ficar depositando. Não, é 5% por conta daquela redução. Ok, mas assim, veja, de qualquer forma, as empresas não querem tornar indisponível um determinado numerário. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Bom, essa decisão aqui normativa, ela ficou
em stand-by, porque precisaria ser antes definido onde aconteceria o fato gerador e quem seria o responsável, né? Isso acabou sendo, de certa forma, resolvido pela edição do Convênio 106 de 2017, aprovado pelo CONFAS, tal, provavelmente valendo a partir de abril de 2018. De novo, mercadorias digitais padronizadas, adquiridas por consumidor final. Durante a cadeia produtiva, você vai ter isenção nas operações entre empresas da cadeia, tá? Seja por download ou streaming. Ou seja, aqui também já está o Estado levantando a mão e falando, olha, eu posso tributar o streaming. Tá? Então, aqui já começa mais um ponto de conflito. Nas saídas internas, e aí, o que seria, né, ficticiamente, né, numa transação envolvendo o software, uma operação interna, de saída interna. E você vai ter que pagar o ICMS para o Estado onde está o adquirente. Pronto, já começa aí aquele tipo de problema. Você fala, então, eu vou ter que ter filiais, é isso, algum tipo de estabelecimento em cada um dos estados onde está o meu cliente. Eu vou ter que cumprir todas as obrigações acessórias. Como que vai funcionar isso? Sim, a princípio você vai ter que ter inscrição e vai ter que cumprir as obrigações acessórias daquele estado. Isso não faz o menor sentido. E, de certa forma, um questionamento, eu sei que tem natureza formal, mas, veja, a gente vive num Estado de Direito. Um questionamento em relação a esse convênio é que ele está mexendo, de certa forma, no modelo de repartição entre os entes da federação, Estado de origem e Estado de destino. Ele está dizendo, ó, agora você vai pagar lá onde está o consumidor. Por convênio, será que convênio poderia mexer nesse tipo de questão? Será que eu não precisaria passar pelo Senado antes, para o Senado analisar quem é que vai ter direito a arrecadar esse ICMS? Vem um convênio, pelo que eu sei, eu acho que o único estado que não integrou esse convênio foi o Ceará. Então, tudo bem, eu tenho lá 26 unidades da federação, mesmo assim, é convênio, quer dizer, está mexendo no sistema de repartição entre estados. E é algo que causa uma certa perplexidade. Eu acho que isso poderia ser questionado também judicialmente. E depois, um outro ponto que está gerando também desconforto é a questão da responsabilidade pelo recolhimento. Bom, quem realizar a venda? Ok, até. Intermediador financeiro, operadora de cartão de crédito, ou seja, ó, você tem que garantir o recolhimento do ICMS. Será que, por convênio, eu poderia instituir esse tipo de responsabilidade? Ao adquirente, se a pessoa jurídica não tiver inscrição na unidade. E também a administradora de cartão de crédito no caso de importação. E outra coisa. Então, vejam, esse convênio está tocando em questões que eu não sei se um convênio seria o meio adequado. Repito, primeiro, ele está definindo qual estado vai poder arrecadar o ICMS. Será que ele poderia fazer isso? Eu entendo que não. 2, ele está dizendo quem é responsável. Responsabilidade tem que passar. Está lá no Código Tributário Nacional. Isso não pode ser feito assim, por base infralegal. Precisaria ter uma normatização adequada para dizer, você, operadora de cartão de crédito, você, adquirente, você, sei lá quem é o responsável. Isso não foi obedecido. E outra coisa, a importação também. Esse é um ponto, veja, na importação do software, a operadora de cartão de crédito vai ser nomeada como responsável? Muito bom. Só uma coisa aqui que é bom a gente observar. Tem importação? De novo, eu vou entrar na questão de tangibilidade. Eu sei que esse tema às vezes enche, mas quando eu pego a Lei Candir, lá, 8796, será que eu posso considerar que um bem intangível foi importado se eventualmente eu fiz um download, ou se apenas eu acessei numa infraestrutura que está na Índia, um software que eu estou usando aqui no Brasil? Isso é importação? Será que eu posso chamar isso de importação sujeita ao ICMS? Isso veio por convênio. Então, assim, eu acho que esse convênio foi meio abusado. Ele tocou em coisas que ele não tinha capacidade para mexer. Não estou dizendo que a orientação do convênio está errada, como eu disse, cada um tem sua opinião, mas eu não acho que seja por convênio que se deve resolver esse tipo de problemática, que é muito complexa. Tá? E isso eu não tenho dúvidas, vai parar em judiciário. Vai parar em judiciário. O pessoal vai falar, gente, que importação? Eu estou acessando, eu tenho lá o meu Office do Mac, 365, eu acabei fazendo o download, mas digamos que eu acessasse em nuvem, eu não me importasse, porque eu queria baixar para poder trabalhar offline, mas se não, eu poderia, estando sempre com a internet ativa, eu poderia acessar lá
sei lá onde está esse negócio. Tem infraestrutura, tem plataforma, tem o software. Onde está esse negócio? Às vezes está espalhado pelo mundo, e um cara vem falar que eu fiz importação, sujeito a ICMS, esse tipo de equiparação, pelo amor de Deus. Não estou dizendo que a gente não possa trabalhar nessa linha, mas vai ter que mudar a nossa legislação, e começando pela Constituição. Aqui eu já falei, acho que eu já avancei aqui no meu tempo, Guilherme só. Eu já estou terminando também. Isso aqui é só um comentário que o Gustavo Haddad vai avançar. Aí vem uma solução de consulta COSIT, pronto. E vem e fala que isso é serviço. Tá? Tem que olhar essa solução de consulta. Eu não vou entrar nos detalhes, até para não esvaziar a apresentação do Haddad, mas ela tem peculiaridades. O cara tinha direito de representação. Não é simplesmente que ele baixou para uso interno, ele podia sublicenciar o software. Então, tem algumas peculiaridades. Mas a remuneração, que deveria ser remetida ao exterior, por conta desse contrato, foi enquadrado pela Receita Federal como serviço. E aí, pronto, vem outra questão complicada. Primeira questão é, se a Receita Federal enquadra como serviço, isso reforça a ideia de que realmente é serviço para fins de ISS? Eu, assim, não tenho uma opinião muito formada. Tem horas que eu acho que não, tem horas que eu acho que sim. Mas eu não tenho dúvidas que os municípios vão sacar isso e vão falar, tá vendo? Olha lá, a Receita mesmo já está falando, é serviço. Mas a gente tem que entender também uma coisa, a Receita, ela tem lidado com essa questão de serviço técnico e assistência técnica já há longo tempo. Ela tenta sempre levar isso para o campo dos royalties. Quando ela não consegue levar para o campo dos royalties, ela tem tratado de renegociar, através de protocolos, acordos de bitributação, para enquadrar o serviço técnico no artigo 12, que é o de royalties, né, como aconteceu com a Espanha e vários outros países. Então, a Receita Federal não é parâmetro. Tá? A Receita Federal não é parâmetro. Até porque, por serviço, ela poderia tributar 25%. Claro, aí tem a questão se vai ter CID ou não vai ter. A gente sempre considera que tem, CID de tecnologia, etc. Mas o fato é que a Receita também está metendo o bico nessa história. Tá? Isso sem contar a história da competência residual. Aí, amanhã ou depois eles quererem se meter com isso. Já falei sobre isso. Já falei sobre isso. Ok. Ok. Já passou meu tempo? Eu nem sei no final. Passou? Então eu já estou. Eu acho que até já falei tudo, só para ver se tem alguma. Ok. Convênio. Ok. É isso. Tá bom, gente. Obrigado. Terminei.